A maternidade é uma das fases mais bonitas e mais desafiadoras da vida de qualquer mulher. Mas, na verdade, tem muita coisa dentro desse mundo da maternidade que pouca gente fala, mas que salvariam qualquer mãe de primeira viagem se elas soubessem disso antes mesmo de ter seu primeiro bebê. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os maiores desafios da maternidade e como passar por eles sem uma rede de apoio e até mesmo sendo mãe solo. Mas antes, é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o like se você gostou desse assunto. Ah, e mais uma coisa, já aproveita para compartilhar com aquela sua amiga que vai ter bebê em breve, para já deixar ela avisada também, tá? E lá no final do vídeo eu quero que você deixe um comentário se esse vídeo aqui fez sentido pra você, tá bom? Agora sim, bora falar dos desafios da maternidade que quase ninguém te conta. A primeira coisa que quase ninguém fala é sobre a queda hormonal que qualquer mulher tem após o parto e a correlação deles com a depressão pós-parto. Durante toda a gravidez, o corpo da mulher vai juntando e acumulando uma bomba de hormônios, entre eles o estrogênio e a progesterona. Mas logo depois do parto, questão de horas, esses níveis que antes estavam altíssimos despencam para a quantidade normal que tem dentro do nosso corpo. E essa é uma mudança tão rápida que ela afeta diretamente o seu humor e as suas emoções. E é por isso que muitas mães se sentem extremamente sensíveis após o parto. Choram sem nenhum motivo aparente e costumam ter aquela sensação de que estão perdendo o controle da própria vida. Agora, imagina comigo você passar por tudo isso, mesmo tendo que se recuperar depois de um parto e ainda ter que aprender a lidar com o bebê. Então, não é à toa que muitas mulheres desenvolvem depressão pós-parto. E eu preciso frisar uma coisa muito importante. A depressão pós-parto não é frescura e nem fraqueza, muito menos falta de amor pelo próprio filho. É uma condição real e quanto antes ela for identificada, mais fácil e mais rápido essa mãe pode receber apoio e o tratamento adequado. Se você não tem rede de apoio, eu sei que isso pode ficar ainda mais pesado. E mesmo sendo muito difícil, e eu sei que é difícil, tenta não carregar a maternidade como se você precisasse dar conta de tudo sozinha, tá? E sempre que possível, simplifica a sua rotina. A casa não precisa estar sempre brilhando, a comida não precisa ser sempre fresca, nem muito elaborada. Afinal, você também precisa descansar. E acredite em mim, cuidar de você mesma não é egoísmo, é uma necessidade. E quando a gente não tem rede de apoio, se torna ainda mais obrigatório você descansar. Até porque não vai ter ninguém para cuidar de você enquanto você cuida do seu bebê. E se você perceber que tem um sentimento de tristeza ficando cada vez maior dentro de você, ou durando mais tempo do que deveria, é bom você procurar a ajuda de um profissional. Mesmo sem rede de apoio, você não precisa e não deve passar por tudo isso sozinha, tá? Até porque existem serviços de saúde preparados para acolher você nesse momento de vulnerabilidade. Outra coisa que quase ninguém conta é que a rotina vai se tornar a sua maior aliada, principalmente se você não tem rede de apoio. Mas calma, a rotina que eu tô falando não significa necessariamente você fazer tudo exatamente no mesmo horário todas as vezes. Significa que você precisa criar uma sequência de hábitos que vão facilitar o seu dia a dia e vão ajudar o seu bebê a entender o que vai acontecer a cada momento do dia. Por exemplo, tenta manter os horários do banho do seu bebê todas as vezes no mesmo horário ou horários próximos, ou após alguma atividade específica. Por exemplo, se você gosta de dar banho no seu bebê antes de dormir, tenta sempre fazer esse mesmo ritual todos os dias, dar banho nele antes dele dormir. Isso funciona também para as refeições e para as mamadas, caso seu bebê ainda mame no peito. Oferece o mamar ou a refeição antes do banho e depois do banho você dá um banho nele e já leva ele direto para a cama. Para os momentos de brincadeiras e os cochilos da tarde também, sempre na mesma
ordem e na mesma sequência, o que já vai ajudar o seu bebê a entender que tá na hora de brincar ou tá na hora de dormir. Isso faz com que as coisas fiquem mais previsíveis até pra você, ou seja, facilita a sua vida e a do seu bebê. Nas tarefas de casa, tente deixar tudo o mais fácil possível para que você não se embanane e não se perca na hora de fazer essas coisas. Por exemplo, se você estiver muito cansada porque seu bebê acordou a noite inteira, faça uma ou duas coisas que são mais essenciais ou que já estão um pouco mais atrasadas. Se você tem roupa para lavar, coloca a roupa para lavar até que você lava a louça, até que você toma um banho ou até que você passa um pano no chão. Aí serão 2 atividades enquanto você fez praticamente uma só. E tenta sempre se lembrar: uma casa limpa não vale mais do que uma mãe descansada. Na minha opinião, uma das rotinas mais importantes que você precisa definir muito bem assim que seu bebê nascer, é a rotina noturna. Alguns minutos antes de colocar ele dormir, diminui as luzes, diminui os barulhos, fale mais baixo e tente se manter mais tranquila. Vale nesse momento aqui também você usar o ruído branco, seja num celular, num computador ou até mesmo na TV. O ruído branco, ele costuma se igualar ou chegar perto do barulho que o bebê escutava no útero. Ou seja, uma luz baixa, um ruído branco e ele bem enroladinho pertinho de você, ele vai se sentir seguro e vai adormecer mais fácil. É óbvio, isso não significa de maneira nenhuma que ele vai dormir a noite inteira de um dia para o outro. É uma construção e ela leva tempo. E para finalizar, existe um sentimento que só quem é mãe entende, que é a falta de identidade. Ela tende a desaparecer completamente assim que o seu bebê nasce. Afinal, nos primeiros meses e nos primeiros anos, a sua personalidade vai ser literalmente ser mãe. Você vai ter que se doar completamente para aquele bebê e vai, de certa forma, algumas vezes precisar esquecer completamente que você também é um ser humano. Mas calma, isso vai acontecer você querendo ou não, você permitindo ou não. Afinal, você nasce também junto com seu filho. A partir do momento que aquele bebezinho chora pela primeira vez nos seus braços, você já não é a mesma. Você já não gosta mais das mesmas coisas. Você já não tolera mais os mesmos desrespeitos. A sua cor favorita que você amava, você já não gosta mais tanto. As músicas que você não vivia sem, agora já se tornaram poluições sonoras. E a pergunta que normalmente costuma aparecer nesse momento é: quem eu sou agora? Calma, uma hora você vai conseguir retomar a si própria, retomar o próprio controle e você vai redescobrir a mulher maravilhosa que você se tornou. E é por isso que eu já tô te avisando isso desde já. Se você tá planejando ter filhos ou se você já tá grávida, calma. Isso passa, isso acaba, é uma fase. É uma fase que, na verdade, vai parecer interminável. E eu falo isso por conta própria. Quando essa fase começou a assumir de mim, que eu comecei a me reencontrar, é como se eu estivesse conhecendo outra pessoa. Porque eu não sei mais quem sou eu. Eu não sei mais quem é a Rayane. Eu não sei mais quem é a Ray. E isso não me torna menos mulher ou menos conhecedora de mim mesma. Me torna apenas uma pessoa que precisa se reencontrar. E tá tudo bem. Afinal, é uma fase. E como toda fase, ela passa. E é claro, assim que essa fase chegar em você, não tente reencontrar a versão antiga que tinha dentro de você. Até porque essa versão antiga era mais irresponsável, incoerente e bem provavelmente muito mais imatura. E se alguém olhar pra você e dizer: nossa, como você tá diferente, o que aconteceu? Você simplesmente diz pra essa pessoa que se tornou mãe. E se essa pessoa não entender e dizer que, nossa, que bobeira, impossível se tornar mãe e se tornar outra pessoa, deixa essa pessoa se tornar mãe primeiro, que ela vai descobrir daí. E se você chegou
até aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha tocado seu coração, que você tenha entendido um pouquinho do que pode ser que você vai encontrar ou que você já encontrou e precisava de clareza para tentar entender o que tá acontecendo com você. A maternidade, infelizmente, não vem com manual de instrução e a gente tem que aprender assim mesmo, meio nos trancos e barrancos, nos tropeços da vida. E é sobre isso. Não tem nada de errado com você. É apenas uma fase e é tudo parte de um processo. Criar um outro ser humano. O mais importante é você entender que você não precisa ser perfeita e que você só precisa respeitar o seu novo momento e fazer o melhor possível com os recursos que você tem hoje. E lembre-se sempre, cuidar do seu filho também envolve cuidar de você. Não adianta seu filho tá perfeito e você tá um caco. Não adianta seu filho dormir a noite inteira se você passou a noite inteira em claro. E é claro, se você quiser mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, porque toda segunda-feira a gente tem um papinho de mãe, pra gente poder se ajudar a passar de todas essas fases malucas da maternidade. Ah, mais uma coisa. Se esse vídeo aqui te ajudou a entender e esclarecer um pouco mais do que está acontecendo com você, não esquece de compartilhar com alguma outra mãe que você conhece, para que ela também possa entrar aqui e entender o que está acontecendo com ela também. E lembra que eu pedi lá no começo do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se esse vídeo te ajudou ou não, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!